Hoje eu vou acabar com o mistério, vou acabar com uma dúvida que faz parte do coraçãozinho de muitos dos seguidores. Eu vou explicar como funciona a minha hipnoterapia. Por que eu estou falando minha hipnoterapia? Porque, sim, ela é diferente das outras hipnoterapias. Porém, já adianto, além do resultado, não espere nada de espetacular, não tem nada de fora do normal. Tá? Primeiro, porque a hipnose ela é um estado natural da mente humana. Então tem gente que espera algo assim, nossa, mágico, místico, e não tem nada a ver com isso. Tá? Então, por exemplo, só para entender como que é a hipnose. A hipnose é como se você estivesse tendo um sonho lúcido ou como se você estivesse conversando com um amigo, uma amiga, e essa pessoa fala alguma coisa e você lembra de outra coisa. Tá? Não é tão simples assim, mas é bem parecido com isso. Ou seja, ninguém perde controle, ninguém fica preso em hipnose, tudo isso é mito, isso não existe. Primeira parte é o cliente entrar em contato comigo e eu avaliar se é caso de hipnoterapia ou não. Sendo o caso de hipnoterapia, eu explicando tudo como é que funciona, aí a gente marca a sessão. Por quê? Eu faço uma sessão de hipnoterapia que dura o tempo que precisar durar, mas em média umas 3 ou 4 horas. Uau, Gil, 3 ou 4 horas? Sim. Por que 3 ou 4 horas? Já vou te explicar isso. Eu faço a sessão e mais 2 retornos. Depois de 30 dias eu faço um retorno e depois de mais 30 dias eu faço outro retorno. Tá? 90% das pessoas não precisa dos retornos. Tá? E a outra grande maioria só faz mais um retorno. Então, assim, acho que umas 5 ou 6 vezes na minha vida que precisaram de 2 retornos. Tá? Simples assim, é um negócio muito rápido porque ele é muito preciso. Então vamos lá. Essa sessão que dura, sei lá, em média 3 ou 4 horas ou o tempo que precisar. O que acontece nela? É assim, primeira coisa, começa com uma conversa informal, normal, depois eu começo a analisar e anotar todos os pontos que incomodam na vida do cliente, assim, em todas as áreas da vida. Tá? Por quê? Porque eu quero pistas para encontrar a origem dos problemas. Muitas vezes, várias coisas que você enxerga como problemas são consequências, e essas consequências normalmente têm uma causa ou algumas causas. Tá? Então eu analiso tudo isso, analiso todas as áreas, analiso as doenças que o cliente teve, tá? Porque eu sou especialista nessa área também, de encontrar os gatilhos psicossomáticos das doenças. Então, tudo para mim são pistas. Eu vou anotando tudo, correlacionando e anotando as pistas. E os momentos em que você sentiu aquela coisa ruim, ou que você teve uma trava, um bloqueio, alguma coisa que incomodou, que fez você não conseguir agir. Tá? Então, essa é a primeira parte. Depois de analisar todos os pontos, eu explico como que funciona o processo. Como que eu vou guiar o cliente pelo subconsciente. As coisas que eu vou falar, como que ele deve agir, como que ele deve reagir às coisas, como que o subconsciente ele traz as lembranças, as memórias, as imagens. E aí, depois disso, começamos a hipnose. Como que é a hipnose? Existem várias maneiras de você induzir uma pessoa a um estado hipnótico. É o tal do famoso transe hipnótico, que não tem nada de espetacular, tá? O transe hipnótico o que é? É você transitar da sua mente consciente para sua mente subconsciente. Tá? Tem transe hipnótico por fascinação visual, que é, por exemplo, aquele do pêndulo. Tem gente que me pede para fazer aquilo, não sei porquê. Tem transe hipnótico que é por emoção, tem transe hipnótico que é por um micro sustinho, mas o que eu mais gosto, que eu uso, tá, é o transe hipnótico por imaginação. Então, a pessoa fecha os olhos, eu vou falando algumas coisas e a pessoa vai imaginando, e quando ela percebe, ela está num estado hipnótico, que é a mesma coisa que você está assistindo um filme, tá, e você se emocionar com o filme, ou vamos supor, você está dirigindo para algum lugar diferente, tá, e aí você se distrai e vai pelo seu caminho habitual. Isso é hipnose, tá? Então, é por isso que eu falo, não tem nada de espetacular, místico, religioso, qualquer coisa do gênero. Tá? Se você simplesmente desconcentrar, se você abrir os olhos, você sai desse estado de foco e concentração muito grande, desse estado de relaxamento, e aí acabou a hipnose. Tá? Hipnose é simplesmente isso. Só que ela é necessária para a gente conseguir acessar o subconsciente, encontrar a origem dos problemas, e o mais importante do que encontrar a origem é ressignificar a origem. Então, o que eu faço? Eu vou guiando o cliente pelo subconsciente, tá? Eu vou falando algumas coisas, algumas metáforas, estimulando o subconsciente a trazer lembranças e memórias, de uma certa maneira, tá? Da maneira que eu acho melhor, mais fácil, que eu desenvolvi. Tem diversas técnicas que eu vou julgando o que é melhor para usar em cada momento. Eu vou fazendo isso. E aí o cliente vai lembrando algumas coisas e a gente vai ressignificando. Eu ensino o quê? Eu ensino a como ressignificar. Eu ensino a melhor forma de você mudar a emoção que está relacionada com a cena. A melhor forma de você imaginar aquilo de uma outra forma, tá? Com a linguagem certa, com os gatilhos certos para não estourar em outro lugar, para não dar problema. Na realidade, a única maneira de piorar um problema é trazer ele para a consciência e não tratar, que é o que acontece com a maioria das psicoterapias tradicionais. Tá? Então, na hipnoterapia, a gente descobre o problema e já resolve na hora. Você não sai com aquela emoção ruim. E outra coisa, uma coisa muito legal da hipnose é que dá para controlar a quantidade de emoção que você sente. Então, eu não deixo o cliente se exaltar, tá? Ou sentir uma emoção muito ruim, muito forte. Geralmente, são processos que são gostosos, divertidos e, assim, relaxa muito. É muito bom. Bom, encontramos as cenas, ressignificamos, eu testo, tá? Eu faço o cliente imaginar que ele está numa outra situação X para ver como ele se sente, para eu ter certeza que aquele gatilho, aquele bloqueio, aquela emoção já foi embora, tá?
Beleza. E esse é o processo que vai acontecendo, eu vou guiando, vou abrindo as linhas do tempo, vendo onde que aconteceram as coisas. Então, basicamente, um hipnoterapeuta é um GPS e um faxineiro. Eu ajudo a encontrar as causas e a limpar. Significamos tudo com base na regressão, tá? Tudo com base na regressão, a gente tem que achar a origem, senão não adianta, não adianta. Existe, a gente faz, por exemplo, PNL. A PNL dentro do processo de regressão é maravilhosa, funciona muito bem. Fora do processo de regressão, você tira o problema de um lugar, você estoura no outro. Então, assim, tudo tem que saber o que está fazendo, tá? Tem gente que fala, hipnose é perigoso. Não, e perigoso é você fazer alguma coisa que você não sabe fazer, tá? Então, por exemplo, você cortar alguma coisa na cozinha com uma faca é perigoso se você não souber usar a faca. Dirigir é perigoso se você não souber dirigir. Então, não tem nada de perigoso, desde que o profissional saiba realmente o que está fazendo e faça da maneira certa e tome todos os cuidados, os detalhes, tá? Beleza. Depois disso, o que acontece? Emergir. Emergir é o quê? É trazer a consciência. Na realidade, você não fica inconsciente, tá? Então, é um feedback o tempo todo. Eu pergunto, o cliente responde. Eu pergunto para o subconsciente ele mostra o que está acontecendo e o cliente responde. Então, assim, eu trago a energia de volta para o corpo, eu tiro a pessoa do estado de relaxamento. A imersão é isso. Tiro a pessoa do estado de relaxamento, do foco e concentração profundo, e aí, tadã, acabou a hipnose. Falei que não tinha nada espetacular? Então, não tem nada espetacular. É simplesmente isso. Então, depois que a pessoa emerge, fica uns 2 minutinhos ali meio aérea, eu dou uns feedbacks, pergunto se fez sentido, mostro as ligações das coisas, o porquê que eu acho que aquilo estava atrapalhando a vida dela. Muitas vezes eu não preciso nem explicar, porque é muito óbvio. Eu vou acompanhando a pessoa pelo WhatsApp, vai me dando feedback, falando, Gil, tal coisa melhorou, já sinto totalmente diferente, tal coisa ainda não. Então, nesse processo desse 1 mês até o retorno, eu vou anotando coisas e dando dicas, ajudando e analisando para ver se realmente precisa de mais um retorno ou não. E, na realidade, isso é mais julgamento do cliente, né? Se o cliente fala, Gil, eu preciso de um retorno, vamos fazer. Ou, tá, Gil, resolveu o problema, mas tinha mais uma outra coisinha que eu quero fazer, que eu esqueci de falar. Não tem problema nenhum, eu pego, eu faço. Tá? Então, é assim. Espero que tenham gostado, que tenha sanado essa dúvida e eu tenha ajudado. Tá? Então, precisou de hipnoterapia, precisou resolver problemas, crenças limitantes, travas, bloqueios ou qualquer outra coisa do gênero, entre em contato comigo, me chama no WhatsApp e eu vou avaliar o seu caso. Tá? Gratuitamente, não vou cobrar nada para avaliar. E se for caso de hipnoterapia, aí a gente vai para o processo terapêutico. Muito obrigado e até a próxima.